A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, um beta-coronavírus de RNA fita simples de sentido positivo. Esse vírus foi identificado pela primeira vez no final de 2019, na China, e rapidamente se espalhou, tornando-se responsável pela pandemia que conhecemos. O SARS-CoV-2 utiliza a proteína spike para se ligar ao receptor AC2, presente principalmente nas células epiteliais do trato respiratório e também outros tecidos, como coração, rins e intestino. Após essa ligação, o vírus penetra na célula e inicia seu ciclo replicativo, levando à produção de novas partículas virais. Do ponto de vista imunológico, o organismo responde em duas grandes frentes. A imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, e nela células como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas reconhecem o vírus através de receptores de padrão molecular, como os TLRs. E essa ativação leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa e interferons tipo 1. Já na imunidade adaptativa, o que se desenvolve posteriormente envolve a resposta humoral, com produção de anticorpos neutralizantes por linfócito B e a resposta celular mediada por linfócitos T, CD4 e CD8. Esses mecanismos são essenciais para eliminar o vírus e gerar memória imunológica que confere a proteção contra reinfecções. Entre fevereiro de 2020 e abril de 2024, o Brasil registrou cerca de 38.795.966 casos confirmados de Covid-19. No mesmo período, foram cerca de 712.038 mortes atribuídas à doença. O perfil das curvas de incidência e mortalidade apresentou múltiplas ondas epidêmicas, ondas grandes e de menor amplitude. A distribuição geográfica mostrou que as regiões Sudeste, Sul e Norte foram aquelas com maior número absoluto de casos e óbitos, e os estudos indicam grande heterogeneidade entre as unidades federativas no Brasil quanto ao crescimento, decaimento e aceleração dos casos e óbitos, correlacionando-se a fatores como densidade populacional e desigualdade socioeconômica. O número de casos confirmados depende fortemente da capacidade de testagem, de notificação e identificação de assintomáticos ou leves. Segundo o calendário do Paraná, a vacinação aconteceu de forma decrescente, sucessiva e concomitante, com a imunização dos grupos prioritários, grupo estimado em 4.931.989 pessoas. O Paraná iniciou a imunização da população geral no dia 4 de junho, começando com as idades de 58 a 59 anos. O Estado, logo após, abriu a imunização para as pessoas acima de 40 anos, visto que alguns municípios já registravam vacinações de doses em faixas etárias menores, devido ao número de doses disponíveis em cada cidade e à procura pelo imunizante. As datas serão as seguintes: 4 de junho a 18 de julho, 59 a 40 anos. De 19 de julho a 22 de agosto, 39 a 30 anos. 23 de agosto a 19 de setembro, 29 a 20 anos. 20 a 30 de setembro, 19 a 18 anos. Atualmente, existe a possibilidade para pessoas a partir de 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos que foram vacinados contra o Covid que podem receber a vacina disponível para a faixa etária específica. Eficácia da vacina AstraZeneca. A vacina britânica Oxford AstraZeneca utiliza uma tecnologia biomolecular baseada no chamado vetor viral, que consiste na utilização de um vírus modificado para estimular o sistema imunológico na produção de anticorpos contra o novo coronavírus. A eficácia geral apresentada pela AstraZeneca para a vacina nos testes foi de cerca de 70%, após a aplicação das 2 doses do mesmo fabricante, com intervalo de 12 semanas entre as aplicações. Administração da vacina. A vacina AstraZeneca é administrada por profissionais da saúde, sendo aplicada por via intramuscular. O esquema vacinal é composto por 2 doses, com intervalo de 8 a 12 semanas entre elas. Curiosidade sobre a AstraZeneca. Um efeito colateral raro da AstraZeneca que pode causar uma síndrome de trombose com trombocitopenia, uma formação de coágulos sanguíneos combinada com baixo nível de plaquetas no sangue. Hoje eu vou falar sobre a vacina do Butantan contra a Covid-19. A Coronavac foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa chamada Sinovac Biotech. Ela usa uma tecnologia tradicional com vírus inativo, ou seja, o vírus é cultivado em laboratório, mas é morto quimicamente. Assim, ele não causa doenças, mas faz o corpo reconhecer o vírus e produzir anticorpos e células de defesa. A aplicação é feita por injeção no braço, geralmente no músculo do ombro. O esquema original era de 2 doses, com intervalo de algumas semanas, e depois vieram as doses de reforço. A Coronavac foi a primeira vacina contra a Covid-19 usada no Brasil, começando a ser aplicada em 2021, especialmente em idosos e profissionais da saúde. Ela teve autorização emergencial da Anvisa e foi produzida aqui mesmo pelo Butantan. Em relação aos efeitos colaterais, é uma vacina bastante segura. Os sintomas mais comuns são dor no local da aplicação, febre leve e cansaço, mas não há risco de pegar Covid por causa da vacina. Outro ponto importante é o armazenamento simples. Ela pode ser guardada em uma geladeira comum, o que facilita a distribuição. O custo também era considerado acessível por volta de R$ 50 por dose, dependendo do contrato.
A Coronavac também foi usada em outros países, como Chile, Turquia e Indonésia, e ajudou a reduzir casos graves e internações. Mais recentemente, o Instituto Butantan passou a desenvolver uma nova versão totalmente nacional, chamada Butanvac. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, também chamada de Pfizer/BioNTech, foi uma das primeiras vacinas aprovadas contra a Covid-19 e é considerada uma das mais eficazes. Ela usa uma tecnologia nova chamada RNA mensageiro, que foi um marco na história das vacinas, porque até então esse tipo de vacina nunca tinha sido usado em larga escala. Basicamente, ela não leva o vírus morto nem enfraquecido, como as vacinas tradicionais. O que ela faz é mandar uma mensagem genética para o nosso corpo, com um código que ensina as células a produzir uma pequena parte do coronavírus, chamado proteína spike. Essa proteína é a chave, entre aspas, que o vírus usa para entrar nas nossas células. Quando o corpo reconhece essa proteína estranha, ele ativa o sistema imunológico produzindo anticorpos e células de defesa. Então, se a pessoa pegar o vírus de verdade depois, o corpo já sabe se defender e evita que a doença se torne grave. Uma coisa importante é que o RNA mensageiro não altera o DNA. Ele não entra no núcleo da célula, só passa a informação e depois é destruído pelo próprio organismo. No início da pandemia, a Pfizer foi aplicada em 2 doses com intervalo de 3 semanas, mas depois foram adicionadas as doses de reforço, principalmente para garantir uma proteção maior contra as novas variantes. A eficácia da Pfizer foi bem alta, chegando a mais de 90% nos primeiros estudos. Com o tempo, essa proteção pode diminuir um pouco, por isso os reforços são tão importantes. Ela é indicada para adolescentes, adultos e idosos, e atualmente também é usada em crianças, mas com uma dose menor. No Brasil, ela faz parte do calendário nacional de vacinação desde 2021, sendo aplicada pelo SUS. E os efeitos colaterais, a maioria leve, passa rápido. Dor no braço, cansaço, dor de cabeça e às vezes uma febre leve. Casos mais sérios como inflamação no coração são bem raros e geralmente acontecem em jovens, mas mesmo assim costuma ter uma boa recuperação. Uma curiosidade é que, por usar o RNA mensageiro, a Pfizer precisa ser armazenada em temperaturas muito baixas, o que no início dificultou bastante a distribuição, especialmente em países mais pobres, que não tinham esses freezers especiais. Hoje, novas versões da vacina já podem ser guardadas em temperaturas mais comuns, o que facilitou muito. A Pfizer teve um papel essencial na redução de mortes e internações no mundo inteiro. Foi uma das vacinas que mais ajudou a controlar a pandemia e continua sendo usada como reforço, inclusive nas versões atualizadas, que protegem contra variantes recentes do coronavírus. A ADS sobre vacinas da disciplina de Imunologia, segundo bimestre, segundo FAAD. Alunos Amanda, Enzo, João, Júlia, Letícia e Pedro.